Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, é na alegria do Espírito Santo que mais uma vez nos encontramos aqui e hoje, nestes dias de alegria, pois Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. A Igreja nos traz hoje, na sua Santa Liturgia, a passagem de João, o evangelista João, o capítulo 20, versículo do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro. Ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que os seguia. Entrou no sepulcro e viu os panos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Querido irmão, querida irmã, querida Igreja de Cristo, é povo de Deus, povo amado de Deus. Aqui a gente pode contemplar que Cristo verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. É uma certeza que nós temos. Para nós cristãos, católicos e todos os cristãos, acreditamos verdadeiramente na ressurreição do Cristo. Eis a razão de toda a nossa fé, eis o fundamento de toda a liturgia. Porque se Cristo não ressuscitou, em vão se vive tudo o que vivemos e tudo que a gente vivenciou ao longo desse tempo, desde a Quaresma, Semana Santa e agora ao domingo da ressurreição. É preciso que esta fé, a qual as Escrituras geram em nós, porque é pela palavra que se obtém a fé, pela pregação da palavra, e essa fé nos dê essa certeza, que a gente não fique desanimado, cabisbaixo, chorosos, não. Cristo ressuscitou. E a certeza que Cristo ressuscitou é a certeza também que aqueles que já nos antecederam, talvez seu pai, sua mãe, meu pai, minha mãe, algum ente querido, e que a gente ainda sente a dor da saudade, é nessa hora, desta linda passagem, em que o sepulcro se encontra vazio, apenas os panos, que o nosso coração de cristão, que tem a esperança na eternidade, se alegra. E nós, ao lembrarmos os nossos que nos antecederam, que estão na glória, nós também nos alegramos em saber que eles estão em paz. Então Jesus ressuscitou como primogênito para que também todos nós, se morremos com Cristo, ressuscitemos com Cristo. Então, no primeiro dia que se seguia ao sábado, que é o domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Meus irmãos, aqui a gente vê o amor de Maria Madalena. Maria Madalena, ela não esperou nem o sol nascer.
estava escuro. E Maria vai ao sepulcro. A dor da saudade. Maria estava querendo ver Jesus. Maria estava apaixonada por Cristo. Assim como acontece conosco, né? Você entra às vezes no movimento, aí faz uma experiência de Deus e aí fica apaixonado por Cristo. Aquele jovenzinho começa a caminhar, ali a caminhada vocacional, se apaixona por Cristo de tal forma que aí deixa tudo, né? Deixa pai, mãe, irmãos, irmãs, e aí vai viver a vida consagrada, o chamado ao sacerdócio, as irmãs religiosas e aí por diante. Aconteceu uma paixão, um amor grandioso, onde aquela pessoa ela decidiu deixar tudo para viver agora em Cristo e para Cristo. Então Maria aqui, ela experienciou de tal forma aquela caminhada com Jesus que Maria não se conteve em ficar esperando o amanhecer, em clarear o dia. Maria foi ainda escuro, de madrugada. Diz a palavra, quando ainda estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro. E aí Maria, ela vê o quê? A pedra removida. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos jamais perder a esperança. A pedra não está mais tomando ali aquela entrada do sepulcro. A pedra foi removida. No terceiro dia rolou. Ó morte, cadê a tua vitória, morte? E aí é onde a gente compreende que na sexta-feira santa, onde Cristo agoniza, na realidade, Cristo está vencendo. Oh glória! Cristo está matando a morte. Jesus está conquistando a ressurreição para todos nós. A gente pode trazer também esse entendimento, muitas vezes, para as pessoas que estão sofrendo. Aqueles que estão na cruz da enfermidade. Aqueles que estão na cruz passando por uma situação difícil, às vezes sofrendo o alcoolismo do esposo, um alcoolismo do filho, às vezes o filho que conheceu este mundo tão cruel, devastador das drogas, e aí fica na cruz com aquela pessoa que sofre. Não só o doente, mas também aqueles que estão próximos. E aí as pessoas sem fé que olham, elas podem dizer como aqueles que olharam para Cristo e ficaram zombando de Cristo na cruz. Salvou a tantos, salva a ti mesmo. E aí se pode ter as pessoas olhar para as pessoas da igreja e dizer, olha, reza tanto, vai ajudar outras pessoas, no entanto, não ajuda a ele mesmo. É assim que acontece? Mas este sofrimento, qual o de Cristo, tinha uma finalidade. Cristo estava vencendo, matando a morte, conquistando a ressurreição para todos nós. O teu sofrimento, a tua dor, a tua cruz, tem grande proporção, tem grande valia. Ela está produzindo no teu coração, na tua vida, a vida nova, a vida em Cristo. Ela regenera, ela suaviza de certa forma as nossas dores, porque quando nós nos unimos a Cristo, nós temos também a força do Cristo. Sofrer só é não ter entendimento, é não ser sábio. Se sofremos com Cristo, também com Cristo iremos ressuscitar. O sofrimento com Cristo é a certeza que os mesmos méritos que o Cristo conquistou pelo sofrimento, também nós conquistaremos se estamos entregues a Cristo. Então não se desespere. Não se desespere. Talvez você que está passando por um problema sério de saúde. Talvez você que ouviu do médico aquela palavra, olha, nós fomos até aqui, daqui para lá agora só Deus. E Deus tudo pode. Deus tudo pode. E aí, como sempre costumo dizer, que esta vida comparada à eterna. Que esta vida comparada à eterna. Que é? Nada.
Nada, meus irmãos. E o projeto de Deus é o céu e nós com ele. Meu reino não é deste mundo, Pilatos. Se meu reino fosse deste mundo, os meus iriam lutar e você não teria poder sobre mim. Mas primeiro, Pilatos, se tem algum poder, alguma autoridade aqui, foi te dada do meu Pai, porque o meu reino é desse mundo. Então você que está agonizando agora na cruz com Cristo, você ressuscitará com Cristo. Creia nisso. Você ressuscitará com Cristo. Eu não tenho dúvida disso. Os nossos sofrimentos nessa vida não são em vão, mas são proporcional a nos lançar em Cristo e receber do Cristo, com Cristo, os méritos do Cristo sofredor, o Cristo que agoniza em cada um que agora está na cruz. Maria Madalena, aí a gente lembra aquela Maria, não tem como a gente ouvir essa passagem de Maria que vai ao sepulcro e não lembrar a Maria que foi jogada aos pés de Cristo. Meu Deus, como Deus é bom. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Olha a bondade do nosso Deus, a grande misericórdia de Deus. Eu não sei porquê, nós que caminhamos na igreja, nós não entendemos ainda essa misericórdia. Nós não compreendemos ainda esse amor de Cristo tão grandioso, tão bondoso para com cada um de nós. Às vezes a gente tem aquele olhar julgador, a impiedade para com o outro. Às vezes porque nós estamos trabalhando na igreja à frente disso ou daquilo, muitas vezes nós achamos que é só nós que temos direito, que o outro, aquele que está lá agora se alcoolizando, aquela jovem que talvez esteja se prostituindo, aquele que está agora roubando ou aquele que está agora até cometendo um homicídio. A gente acha que eles estão condenados, eles não têm mais parte aqui. Engana-se. Engana-se. Esta Maria Madalena, aquela mulher, como diz a Escritura, que foi apanhada em flagrante delito de adultério, é esta daqui que contempla. É a primeira que contempla o túmulo vazio. E é aquela que recebe do próprio Cristo, do céu, a autoridade e o beneplácito, a licença. Deus encarrega, o céu encarrega a Maria de sair proclamando que ele ressuscitou. Oh, Deus maravilhoso! Que bondade do nosso Deus, meus irmãos! Que misericórdia do nosso Deus! E aí nós precisamos aprender com ele, viu? Nós precisamos aprender com Cristo. Às vezes uma coisinha de nada que o irmão fez, às vezes a gente nem sabe se ele fez, só ouviu falar, ou às vezes a gente só imaginou e a gente já começa a condenar, já começa a semear a discórdia, já começa ali e no ouvido de um e outro, de certa forma, levando ali a uma incisão entre irmãos que não convém. Precisamos aprender com Cristo misericordioso. Devemos sim, como diz a palavra, em alguns momentos chamar o irmão à parte, e trabalhar para que talvez aquele mal não contamine todo o corpo. Às vezes o dedo está doente e aí tem que se trabalhar para que aquela doença do dedo não passe para o pé, para a perna, para a coxa e aí por diante. Não pode contaminar todo o corpo, mas sempre com misericórdia. Sempre pensando que aquele dedo, por mais que ele esteja doente, ele é importante. Ele é importante. Imagina cortar um dedo, como vai fazer falta. Ele é importante. Então trabalhar para curar. Então meus irmãos e irmãs, então esta Maria, aquela que foi lançada aos pés de Cristo, que alguns se achavam no direito de condená-la, é a mesma Maria que, tendo recebido do Cristo misericordioso o perdão dos seus pecados e ouvido as belíssimas palavras, vai em paz,
Maria. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Agora luta para não cair mais nesse pecado. Não peques. E aí esta Maria, tendo recebido o amor de Cristo, a sua vida se transformou. Meus irmãos, eu fico pensando, quantos passos de Maria, quantos passos de Maria e quantas investidas dela de querer entrar ali numa sinagoga, num momento religioso, e ela não achava espaço. Porque, de certa forma, Maria é pecadora pública, e aí o preconceito predominava, e aí quando ela não tinha como se aproximar. A gente consegue entender um pouco em Lucas 19, quando Zaqueu não se aproxima de Cristo, porque era um pecador público e temia ali os que se achavam santos que estavam em torno de Cristo. Subiu nenhuma árvore, no entanto a misericórdia de Deus foi atrás de Zaqueu lá em cima da árvore. Então Maria, também ela se achava assim. Ela não tinha a abertura desses grupos para que pudesse ir e fazer uma experiência de Deus. Mas é no pecado de Maria que Deus vai buscá-la, que Deus a encontra e que ela encontra Deus. E aqueles algozes de Maria, carrascos, impiedosos, de certa forma, quando Deus quer, até aqueles que acham que estão ali fazendo uma justiça e na realidade uma injustiça e que está ali, de certa forma, vai acabar com a vida daquela mulher, pelo contrário, Deus usa até desses para beneficiar os seus amados. Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E lá no profundo do coração de Maria, ela amava a Deus. Com certeza. Nós só se realizamos em Deus, o nosso ser, quer ser feliz, e não tem outro meio de ser feliz e pleno senão em Deus. Então Maria não teve a oportunidade de conhecer Deus, porque aqueles meios que era para proporcionar isso, os grupos da época, não permitia, porque a julgava e a condenou miserável e não podia ter aqui parte conosco. Aí o próprio Deus, como fez com Zaqueu, agora é Ele que tem a iniciativa de levantar a mulher, de perdoar os seus pecados, de lhe dar um aconselhamento e dizer: vá em paz. Oh Deus maravilhoso, que Jesus bom, né? É como o próprio Jesus disse, Deus é bom. Deus é bom. E essa mulher, meus irmãos, ela, como eu disse, volto a dizer, ela recebe a missão de levar a notícia que o túmulo está vazio, que Cristo ressuscitou. Que nós possamos pedir a graça ao Cristo ressuscitado, de termos um coração misericordioso, de ver que o outro, ele é importante, que ver que o outro, Deus tem lugar para ele. Ele é amado, ele é chamado, ele é querido e esperado por Deus. Porque a messe, como Jesus disse, é grande. Os operários são poucos. E aí Maria, aquela que era tida como uma pecadora pública, uma prostituta, se torna agora uma missionária que vai narrar, que vai gritar nos quatro cantos: Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Meus irmãos, fica com Deus, que eu vou com Ele. Aqui foi mais uma reflexão. Paz e bem.